Porção semanal Vaiera, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. E apareceu-lhe o Eterno, junto a Eloné, planície de Mamre, a Abraham. Estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou seus olhos e olhou. E eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu. Correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. E disse ao maior: Meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco de água e lavai vossos pés. Recostai-vos embaixo da árvore, tomai um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes para honrar a vosso servo. E disseram: Assim farás, conforme falaste. Apressou-se Abraão à tenda onde estava Sará e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E às vacas correu Abraão, tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. Tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sará, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti, como esta hora que viveis, no ano vindouro. E eis que terá um filho, Sará, tua mulher. E Sará escutava a porta da tenda que estava atrás dele, atrás do anjo. E Abraão e Sará eram velhos, avançados em anos. Havia cessado a Sará o costume das mulheres. E riu-se Sará entre si, dizendo: Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? E disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz, se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sará terá um filho. E negou Sará, dizendo: Não me ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para acompanhá-los. Essa parte aqui é importante. Olha, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse: Esconderei de Abraão o que farei. Esse pedacinho aqui também é importante. Você devia guardar isso no seu coração. Quando Deus diz: Esconderei de Abraão o que farei, pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. E serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque o conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. Disse o Eterno: O clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito. Descerei e verei que se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim. Darei fim neles, e se não, o saberei. Se voltaram dali os homens e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno. Essa parte aqui também é importante, guarda isso. Que enquanto os homens, olha aí o verso 22, e se voltaram dali os homens e foram a Sodoma. Ou seja, o anjo foi para Sodoma e Abraão
ainda estava diante de Deus, ele não deixou a presença. Aproximou-se Abraão e disse, dizendo a Deus, tá? Destruirás também o justo com o mal? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela? Longe de ti fazer tal coisa, de matar o justo com o mal. E será assim o justo igual ao mal? Longe de ti. Aquele que é juiz de toda a terra não fará justiça? E disse o Eterno a Abraão, se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei ao lugar todo por causa deles. Respondeu Abraão e disse, eis que rogo. Comecei a falar ao Senhor e eu sou pó e cinza. Talvez faltarão dos 50 justos 5? Destruirás pelos 5 a toda a cidade? E disse, não destruirei se achar aí 45. Tornou ainda a falar-lhe e disse, talvez se encontre ali 40. E disse o Eterno, não farei por causa dos 40. E disse, não se aborreça, rogo, ó Senhor, e falarei. Talvez se encontrem ali 30. E disse, não farei se encontrar ali 30. E disse, eis que tomei liberdade de falar ao Senhor. Talvez se encontrem ali 20. E disse, não destruirei pelos 20. E disse, não se aborreça, rogo ao Senhor. Falarei somente esta vez. Talvez se encontre ali 10. E disse o Eterno, não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno, logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou a seu lugar. Bom, para a história do povo, aqui já é importante vocês começarem a guardar esse tipo de história, porque Abraão, ele vai ser o cabeça de todas as coisas. O que nós estudamos nos dias atuais, por exemplo, sobre toda essa tecnologia que se está curando hoje na chamada medicina quântica, sabe de onde vem isso? Desse homem aqui, ó, Abraão. Aquilo que a gente chama de psicologia quântica, física quântica, tudo isso, sabe de onde vem as explicações? Daqui, de Abraão. Como? Você vai ler nos livros ou nas palestras que se dão, vão dizer que isso vem da Índia, vem desse povo. Mas o que você deve lembrar é que Abraão, ele teve Ismael, e um dia foi pedido para que Ismael fosse mandado embora. Num outro lugar está escrito que Abraão, ao cumprir estes mandamentos, aqui, olha, ele nem tem filho ainda, hein? Eu estou adiantando a história aí. E é dito que ele despediu os filhos das concubinas e deu a eles presentes. O conhecimento específico que daria condição para que essa linha espiritualizada ficasse de posse daquilo que se chama hoje o povo judeu, ficaria a cargo da descendência de Isaac, que teria o filho Jacó, e Jacó teria os demais tribos que formam as 12 tribos de Israel. Portanto, o povo de Israel e a linhagem que se seguiria, que vem até os dias atuais, porque todo o conhecimento que nós temos do Eterno vem deste povo. Lembrando que o que chegou até nós é pela Torá, e a Torá foi dada no tempo de Moisés, no Monte Sinai, a este povo, o povo hebreu, que a gente conhece hoje como o povo judeu. Portanto, o conhecimento deste homem aqui, ele é fora do comum.
tá? E é graças ao mérito da vida deste homem que as nações e o mundo são mantidos até o dia de hoje, poderíamos dizer assim, principalmente a Israel. Tanto é que os sábios da Torá colocaram como mandamento, dentre aquelas 6 coisas que foram criadas antes do nascimento do mundo, uma delas é a Torá, outra é a boca, aquela boca que engoliu a geração de Coré, e os sábios instituíram uma 7ª coisa, que são os patriarcas. E quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Então, portanto, este homem é atribuído a ele a escrita de um livro que se chama Sefer Yetzirah. E é aqui que os segredos são desvendados. Eu sempre, desde a época de evangélico, eu sempre gostei desse trecho, desse capítulo, quando o Eterno fala para ele: farei eu alguma coisa sem antes avisar ao meu servo? O normal é para que aqueles que andam com Deus nunca sejam pegos de surpresa. Deus sempre vem e dá o sinal antes. Agora, por outro lado, se Deus agisse assim somente com aqueles que andam com Ele, aí você precisava entender assim: quem é que anda com Deus? Determinado tipo de pessoa vai falar assim: quem anda com Deus é quem serve a Deus. E quem é que serve a Deus? Aí vai se fazendo pergunta até chegar na resposta que cada um quer. E uma resposta que a igreja evangélica sempre deu é que quem anda com Deus são aqueles que estão dentro da igreja. Não importa como, mas importa como sim. Porque o como uma pessoa está com Deus é que determina quanto que ela conhece de Deus, independente do lugar que ela esteja. Não basta uma pessoa estar dentro da igreja para falar que Deus é com ela. E se ela dentro da igreja não é com Deus? Então não é o local. Então, dentro da igreja ou fora da igreja, não determina se uma pessoa é de Deus ou não. O que determina se uma pessoa é de Deus é o quanto essa pessoa conhece de Deus, andando com Ele. Talvez a grande maioria não saibam dizer como um teólogo. E tem muitos que não são teólogos que conhecem Deus mais do que um teólogo. Então não é porque uma pessoa fica aí recitando Bíblia, citando Bíblia de cor, que faz dela um grande conhecimento de Deus, de maneira alguma. Ele tem um grande conhecimento da escrita da Bíblia, mas falta conhecer quem é o autor da Bíblia. E aqui é toda a diferença. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que Abraão, ele está instituindo aqui um começo de história, uma forma de compreensão que dá uma explicação para tudo. Tudo que se podia conhecer e estamos conhecendo nesse futuro, que para nós é o presente de hoje, já era conhecido e ensinado para esse homem. E em poucas palavras, de 10, 12 palavras, 12 páginas mais ou menos, é o que ele conseguiu deixar escrito, e a interpretação dessas poucas páginas dá muitas e muitas e muitas páginas. Por exemplo, o livro Sefer Yetzirah, com comentários do Kaplan, ele tem mais de 300 páginas. Então são 300 páginas para explicar praticamente 10 páginas. E aí tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Ou seja, são páginas infinitas praticamente. Dessa geração dele nasceu o hinduísmo,
e tantas outras coisas. E o conhecimento que nós temos de muitas coisas que hoje está dentro dessa chamada medicina quântica, medicina do futuro, vem daqui, o nascedouro é aqui. Agora, o que é uma coisa muito interessante e importante? A gente falou há pouco que esse homem, ele tinha um comportamento diferenciado. Essa árvore que ele tinha aqui, a tenda dele, a localização, a terra dele, ficava bem no ponto onde passavam as caravanas, as pessoas que estavam em viagem. E por ele, todas as pessoas que passavam ali, tinham que passar pela terra dele, e ele fazia questão de receber essas pessoas debaixo dessa árvore, e era a oportunidade que ele tinha para poder falar que há um Deus no céu que está na terra. Enquanto ele falava aos homens, a mulher dele falava às mulheres. E para isso, ele recebia essas pessoas e dava água para ela, para limpar os pés. E um dos quesitos para limpar os pés era uma forma de sabedoria aqui. Porque se a pessoa era idólatra, antes dele tocar no assunto do monoteísmo, de que Deus é um, ele primeiro limpava os pés daquela pessoa com água para que não ficasse um pó sequer da idolatria. Para que a pessoa pudesse conhecer e saber que há um Deus na terra, é o Deus dos céus. Bom, depois que o Eterno deu a ele o pacto do Brit Milá, que é a circuncisão, é dito que o terceiro dia é o que mais dói. Deus ficou sensibilizado com a dor dele, e já que não tinha gente passando ali, por quê? Porque Deus mandou os anjos bloquear a passagem, para que ele tivesse um tempo de descanso. Isso é cuidado. Só que ele ficou muito aborrecido, triste, porque ele queria continuar esse trabalho dele. Então o Eterno resolve que daria esse prazer a ele. Por isso enviou 3 anjos em forma de homem. E ele então, quando viu estes 3 homens, ele se alegrou muito, por isso que ele partiu. E ele identifica o maior e se dirige a ele como chefe de todos. O anjo, ele desempenha função, e é uma função por vez, por isso 3 anjos. Porque um veio para trazer cura, alívio da dor de Abraão. Então, dos 3, um já foi. O outro veio para declarar que Sará, no ano que vem, teria um bebê nos seus braços. Então, dos 3, já cumpriu 2. E o terceiro anjo foi enviado para que, saindo dali, ele se encaminhasse a Sodoma e Gomorra. Em princípio 2 cidades, mas são 5 cidades. É um reino de 5 cidades. Soar, Admá, e eu não lembro o nome da outra. São 5. E eles estavam ali. Então os 3... E aqui, essa parte da história vocês conhecem. Que o anjo vai para lá, é aquele caso que ele vai bater na porta de Ló e vai querer pedir para que aqueles homens sejam colocados para fora, a cidade, né, dizendo isso. E aí é quando este anjo vai recolher esta família de Ló, mas a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. Essa história vocês conhecem. E eu não quero falar nesse detalhe em si, porque eu quero justamente mostrar para vocês esta relação de Abraão. O nome dele era Abrão, tá? E Sará era Sarai. Então,
Esse Yud, no hebraico, vale 10. Deus pega o Yud, é como se dividisse no meio. Qual é a metade de 10? 5. Qual é a letra hebraica que vale 5? É o Re. Então você tem 5, 5. Portanto, você tem 2 Re. Um Re vai para o nome que fica Sará, de Sarai fica Sará. E Avram fica Avraham. Recebe, os dois nomes receberam um Re, que vem do Yud, que vem da mulher. É como se dissesse assim também, a bênção do homem vem da mulher. Há uma tradição judaica que diz que a riqueza de um homem depende da sua mulher. Talvez é daí que venha o ditado popular que todo mundo conhece, que por trás de um grande homem está uma grande mulher. Tá? Agora, nós tivemos, há 10 gerações passadas dessa época, teve o Mabul, que é o dilúvio, onde tudo foi destruído. Mas quem foi, entre aspas, o herói nessa época do Mabul, do dilúvio? Foi Noé. E aqui começa uma diferença entre Noé com Avraham. Então, Noé, o que aconteceu? Quando o Eterno disse para ele que aquele povo todo já chegou na medida que ele iria destruir o mundo, o que Noé fez? Ele acatou. Então, acatar as coisas de Deus faz essa pessoa ser um bom servo? Tudo bem, é um bom servo, acatou. Mas é somente isso que Deus espera de uma pessoa? Então, foram salvos a sua família, que todo mundo sabe, foram salvos 8 pessoas, mais os animais, mais aquele gigante que ficou do lado de fora, e assim passou para a posteridade. Agora aqui, eu disse para vocês, guarde essa frase. Está dizendo que estes anjos estavam com ele, portanto eles estavam na presença de Deus. Quando estes anjos caminham e levantam, o que Abraão faz? Caminha com eles. Portanto, onde Abraão está? Na presença de Deus. Quando estes anjos, 2 já tinham cumprido a missão, então tem que retornar para Deus. O outro tem que caminhar em direção a Sodoma. E Abraão ficou só olhando. E aqui diz o texto que Abraão continuava na presença de Deus. É bem isso, olha, o meu espírito vai com ele. Ele sabia, portanto, o que iria acontecer. E aí é o trecho que a gente leu, ele falando assim, poxa, Deus que é um grande juiz da terra, um juiz como Deus teria capacidade de ser injusto? Ele iria destruir pessoas más junto com o justo? Não pode. E aí é onde ele começa a falar para Deus, Deus, você vai ter coragem de destruir uma cidade onde ali tem ímpio, mas tem justo também? E aí Deus fala para ele, então me mostre onde é que está o justo. E ele começa a fazer o quê? Aquilo que Moisés faria lá na frente, muito bem. Qual é a grande sacada de Moisés, que a gente sempre enfatizou aqui? Ele era um intercessor, ele nunca deixava o povo sozinho, não interessa, ele não abandonava ninguém, ele comprava a briga e intercedia para Deus, para que Deus olhasse para aquele povo e pudesse perdoar. Aqui Abraão está fazendo isso, ele está colocando um tipo de pensamento, e é interessante você entender que é desta ótica de Abraão que as religiões que estão na terra saíram. Você tem as 3 maiores,
Islamismo vem de Abraão. Cristianismo vem de Abraão. Judaísmo vem de Abraão. Agora, há uma diferença muito grande, porque todas as religiões, exceto o judeu, a religião cristã e o islamismo, eles estão preocupados com eles. E eles falam que eles são salvos. Eles têm o Deus correto, certo. Tanto é aquilo que a gente estava falando, e aqui vai ficar mais claro para você compreender uma das grandes falhas da religião. E uma grande falha da religião cristã. Que é o quê? Falar que, é aquele texto de João, nem todos são filhos de Deus. Está escrito literalmente ali, Evangelho de João, se eu não me engano é capítulo 1. Nem todos são filhos de Deus. E agora pergunto para vocês, isso é verdade? Hein? Não. Mas não diz que a Bíblia não mente? Está escrito ali, nem todos são filhos de Deus. Então tem muita coisa do Novo Testamento. É claro que o judaísmo não aceita mesmo, porque não tem cabimento. Nem todos são filhos de Deus. Então eles são filhos de quem? Eles vão falar, é filho de Satã. Eu vi, não adianta, porque o evangélico ele não entende isso. Ele não vai compreender isso, principalmente porque na igreja evangélica diz assim, que Deus não criou o mal. Se o mal na linguagem da igreja é Satã, mas Deus criou o Satã. E está muito claro no capítulo de Isaías, eu crio a luz e criei as trevas. Eu criei o bem e criei o mal. Então Deus criou o mal, sim. Mas para a igreja Deus não criou o mal. Bom, vamos para frente. Não quero que dê confusão nenhuma aí. Então lá está escrito que nem todos são filhos de Deus. Tá? Aqui, nessa linguagem, nós poderemos colocar essa linguagem à semelhança de Noé. Porque quando Noé tem este impacto com Deus, ele se contentava em estar com Deus, em ser salvo por Deus. Não é dizer dane-se os demais. Ele até falou. Ele apregoou as pessoas, o texto diz isso, que durante 120 anos ele apregoava as pessoas, ele mostrava as coisas, mas as pessoas não quiseram, problema delas. Agora, aqui começa a diferença, porque você vê que Abraão ficou atento, ele ficou com os 3 anjos, ouviu atentamente, caminhou com eles, e enquanto o último se despediu dele e foi em direção a Sodoma e Gomorra, em Sodoma praticamente, e aqui diz o texto que Abraão não saiu da presença de Deus, acompanhou e permaneceu na presença de Deus. E aí vem essa questão, ele vai a Deus e fala, o Eterno vai destruir o ímpio com o justo? Então, qual é essa grande diferença dele? Ele se importava com todo mundo. Não simplesmente, eu serei salvo, meu filho vai nascer daqui 9 meses, Deus falou comigo, me curou, foi tudo maravilha, está ótimo, dane-se o resto, não preciso do resto, eu já tenho tudo, já estou com Deus. Não. Ele entendia que ele estando com Deus, ele entendia que todas as pessoas vêm de Deus, porque todos são filhos de Deus. Todos vieram de Deus. Todos vêm, são almas que vieram do jardim de Deus.
E todas as pessoas que vêm a este mundo, elas estão propícias a serem desgarradas de Deus por causa de suas escolhas, seus comportamentos ou alianças com coisas do mal. Mas mesmo elas tendo essas alianças, partindo para o mal, ainda Deus continua sendo o Deus de todos, o Deus do mundo inteiro, o Deus do universo, Ribono Shel Olam, Rei do universo. Então ele se preocupa com toda a criação, ele se preocupa com todos. E quando diz que vai ser destruído, ele não estava pensando, aquele lá é um pecador, ele merece morrer mesmo. Veja o comportamento que nós temos. Vocês ficaram sabendo que 2 dias atrás, uma pessoa, uma mãe, tem a criança, coloca dentro de um saco, amarra e põe dentro de uma caçamba de lixo, né? E aí a pessoa vai lá e pega, quando pega, estava viva a criança, mas morreu. E a gente pensa assim, que mãe é essa? Que pessoa ruim é essa? Ela merece o sofrimento, ela merece isso, merece aquilo. Então, um lado nosso, que lado nosso é esse que pensa o mal dessa mulher? É o nosso lado mal mesmo. Porque a gente se identifica com esse lado mal e vê nessa mulher esta expressão e a gente julga, dizendo, ela merece sofrer, ela merece isso, merece aquilo. Onde já se viu o que ela fez? Agora, Abraão teve esse comportamento. Para ele, não interessa o tipo de pecado que aquela pessoa da cidade cometeu. O que ele estava interessado é, todos merecem um retorno a Deus. Ele está de acordo com a Torá. Por quê? Porque quando Deus se consultou com os anjos em assembleia para poder dizer que criaria este mundo e colocaria o homem na terra, quando contra-argumentaram, disseram, mas o homem não vai conseguir. E se ele se desviar? Aí Deus disse, mas eu já pensei nisso também, por isso eu criei Teshuvá, arrependimento, o retorno a Deus. Por isso a expressão de Deus é, eu não abandono ninguém. Será que nós, será que a gente nunca fez alguma coisa? Será que a gente nunca fez alguma coisa e que pelo nosso próprio julgamento, se a gente usasse contra aquilo que a gente usa contra o outro, se usasse contra nós, nós daríamos oportunidade a nós? Não. E muitas pessoas, elas se mutilam. Por isso as doenças psicológicas. As pessoas criam situações que aparentemente ela não sabe que ela está criando. Por que não sabe que está criando? Porque nesse ambiente quântico é uma parte muito grande que é ela, que está dentro dela, que faz parte dela, que ela sequer conhece e sabe quem é. Mas eu disse há pouco que nesse capítulo 18 está escrito que Deus falou, mas eu farei alguma coisa sem antes avisar o meu servo? E será que Deus tem servo além de Abraão? Se todo o povo que ele criou e mandou a esta terra, ele poderia dizer que todos estes são servos de Deus, com direito a retorno? Poderíamos dizer que sim? Poderíamos. Então, se poderíamos dizer que sim, significa que Deus poderia usar essa mesma palavra, farei eu alguma coisa sem antes avisar ao meu servo? Mas só vai ouvir a voz de Deus quem tem condições de ouvir a voz de Deus. É aqui que o povo se engana. Porque as pessoas ouvem a voz de Deus sem saber que é a voz de Deus. Então tem uma coisa bastante interessante. Então eu vou falar de uma coisa, já tinha falado isso antes, uma coisa bastante interessante. Todo mundo sonha, certo?
Aí tem gente que vai falar assim, eu não sonho. Sonha sim. É que aquele que diz que nunca sonha é porque ele acorda. Quando ele acorda, ele está fora daquela faixa que se revela o sonho. Então ele tem a sensação que ele não sonhou. Mas todo mundo sonha. Os sonhos é uma maneira de que quando a pessoa sai do corpo, tem muitos mistérios aí, eu não vou falar de sonho aqui agora, que não é o momento, mas só quero relembrar você sabe disso. Quando a alma sai do corpo, ela pode passar pela região que vai lembrar os acontecimentos que estão acontecendo com ela. Ela pode passar por uma região onde os Shedin e outros tipos de seres vão tentar trazer mensagens para elas, de engano, para que ela cumpra uma direção. E outros vão ainda alcançar uma região muito mais superior, onde terão encontro com as coisas que pertencem a Deus. E ali elas poderão ter os famosos sonhos proféticos, anunciação, sabendo fatos que vão acontecer. A alma fora do corpo, ela pode chegar num ponto que ela compreende uma coisa. O que existe aqui para nós de passado, presente e futuro, quando você está ligado com este universo de Deus, não existe passado, presente e futuro. É um tempo só. Então as coisas que vão acontecer nesse mundo de cima aqui já é acontecido. Então passado, presente e futuro, está tudo junto. E é conhecido. Por isso que tem coisas que podem ser anunciadas. Outro detalhe importante: sol, lua, estrelas são coisas que Deus permitiu que contivesse conhecimento. Então a astrologia pode predizer alguma coisa? Pode. É verdade? É verdade. Foi dado, são coisas de demônios? Não, são coisas de Deus. Mas as pessoas, se aquele estudar a técnica correta, ele também vai descobrir coisas, não coisas grandes, mas coisas pequenas que estão por acontecer. O psiquiatra, psicólogo Jung, lá na década de 20, chegando lá 1920, entre 18 e 20, ele chegou à conclusão, ele começou a perceber o seguinte: as pessoas sonhavam, e aqueles que contavam o sonho para ele em sessão terapêutica, ele começou a perceber pessoas tudo diferente, nenhuma conhecia a outra, pessoas, ao longo de um ano ele foi coletando dados via sonhos de muitas pessoas. Os sonhos davam uma direção. Essas pessoas traziam aquilo que iria acontecer. E o que é que ia acontecer? Ele passou a saber então que alguma coisa muito grave vinha por parte da Alemanha. E isso aconteceu. Então a conclusão que se chegou, e que agora eu estou ligando você aqui, talvez você se perdeu no que eu estou falando. Mas eu comecei dizendo que Deus falou para Abraão: farei eu alguma coisa sem antes avisar o meu servo? E eu perguntei para você: quem é servo de Deus? Eu te disse que determinados povos falam que são só eles, ou alguns, e eu te fiz pensar: se Deus trouxe as almas de todos que estão aqui, então Deus não é Deus deles todos? Então estes todos não são também servos de Deus? Se são servos de Deus, Deus não vai se revelar a eles? Agora, se eles não andam no caminho de Deus, é outros 500. Mas a informação vem porque Deus não nega a si mesmo. A informação vem de pessoas, tal. Agora aqui você vai pensar um tema clássico da física quântica, que todos estão ligados uns nos outros. As nossas almas, fora do nosso corpo, não vou usar esse termo fora do corpo, tá? Porque aí vai dar margem para um monte de outras coisas. Mas o que você conhece de você é apenas o que você
conhece da tua vida que aconteceu, mas a tua vida não é só isso que você registrou que aconteceu. Tem uma parte do teu eu que vai além, que é o chamado inconsciente. Pessoal, teu, são as tuas experiências, são coisas ruins que foram na tua vida e que você fez o quê? Você colocou de lado lá. Mas tem, nessa linguagem desse psicólogo, que é o inconsciente coletivo, é algo que pertence a todos. Mas tem algo que vai além disso ainda, é aonde faz a conexão que nós estamos conectados com toda a humanidade, ou seja, todas as almas juntas. Desde Adão até hoje. Conhecimento generalizado. Aí vem isso que eu estou explicando. Novamente vou tocar no ponto. Farei eu, Abraão, sem antes te comunicar? Estou te dizendo, eu vou destruir Sodoma. Mas aí eu te contei que os sonhos durante um ano de pessoas diversas vinha a mensagem, juntando de todo esse povo aí, vinha lá a mensagem, alguma coisa vai acontecer de ruim por parte da Alemanha. E aconteceu. Então Deus revelou o que iria acontecer? Sim, revelou, mas cada uma dessas pessoas, por não estarem conectados desta forma, ou talvez para usar um termo religioso para com Deus, eles não sabiam o que é que estava acontecendo. Mas a informação vem. Naquela época e nesta época continua vindo. Porque Deus continua anunciando o que é que Ele vai fazer. E as coisas que vão acontecer entre nós aqui, que na tua vida você já recebeu uma mensagem direto, para fazer ou não fazer determinada coisa, para comprar ou não comprar determinada coisa. Então a verdade é que Deus fala com todos. E de uma forma geral, eu disse para vocês que Deus fala através de sonho, com todos. E aquele que tem uma convivência com Deus, vai decodificar o sonho de uma forma. E aquele que não tem um conhecimento de Deus, ele vai decodificar de outras formas, mas pode chegar na mesma conclusão. Tá? Alguém pode sonhar com a lua, ou com o sol, ou com a estrela, por exemplo, e entender que houve uma palavra, alguma coisa vai acontecer. É verdade. Ah, mas veio da estrela. E daí? Aí já são outros 500 também. Não é o momento para falar agora. Agora, para fechar o nosso assunto. Abraão, portanto, quando ele continua com Deus, ele já nos dá uma dica. E essa é uma dica que a gente tem que colocar na nossa vida em todas as coisas. E a coisa vou começar pelo casal. Qual é o exemplo que o Abraão está dando aqui? Abraão ainda continuava com eles. Ou seja, Abraão não saiu da presença de Deus. Ele estava, entre aspas, acompanhando este anjo, mas ele não deixou a presença de Deus. Ou seja, não deixar a presença de Deus em detrimento de nada. Não servir a anjo, mesmo estando na presença de anjos, mantenha-se com Deus, apegado a Deus. Outra coisa, outra lição importante, manter o diálogo, ficar achegado a Deus. Aquele texto famoso lá do final da Bíblia, Tiago, chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se achegará a vós. Outro texto famoso de Novo Testamento,
Eu o amei porque ele me amou primeiro. Outro texto famoso, de Novo Testamento. Como alguém pode amar a Deus que não vê e dizer que não ama alguém que vê? Se você não é capaz de amar ao teu irmão que você vê, como que você é capaz de amar a Deus que não vê? Ah, mas você está citando o Novo Testamento. Você aprende com as mentiras do Novo Testamento e aprende com as verdades do Novo Testamento. Você aprende com tudo. Esta ligação aqui que estamos fazendo é: Abraão não abandonou Deus em nada. A situação favorável a ele, a presença espiritual de alguém materializado, não o tirou da presença de Deus. Porque a intenção desse anjo também não era tirar a presença de Deus dele. Mas muitos ficam empolgados com a presença espiritual e confundem esse momento espiritual com presença de Deus. Tem gente que está vivendo a experiência espiritual e não está na presença de Deus. Essa é a diferença. Esse é o perigo de chamar a consciência cósmica, a consciência do mundo, o ser supremo, Deus do universo, isso e aquilo. Está conectado com tudo que é Deus? Sim, está conectado. Mas o perigo é a pessoa estar conectado com isso e não estar conectado com Deus. Eis o grande perigo. Mas eu falei algo que seria para o casamento. Uma coisa que eu aprendi, isso é muito certo. Marido e mulher não podem ficar separados. Separados que eu falo tem que acostumar a estar junto. Tem que ter prazer em estar junto. Às vezes a mulher pode estar viajando e ele ficou aqui, mas a comunicação tem que continuar. É falar por telefone, é falar pela câmera, é o ver, é o estar junto. Não deixar com que as coisas separam. Não pode separar. Aí você pensa assim, mas isso é uma coisa só de quem conhece Deus. Não. A minha irmã, quando foi casar, uma senhora velhinha chamou ela no canto e disse assim: minha filha, eu vou te contar um segredo. Você vai casar agora, mas aprenda com alguém que já viveu muito. Casamento tem briga, mas eu te ensino uma coisa: nunca mande o teu marido dormir no sofá. Nunca saia da cama, nunca mande ele embora. Ou seja, a lição aqui, você pode pensar que é linha sexual. Não, não é isso não. A lição aqui está querendo dizer: nunca se afaste do seu marido. Porque a partir do momento que começar a ter o afastamento, o amor vai enfraquecer. E aí vem essas frases que a gente fica horrorizado aí, que os homens falam, que virou até cultura popular, que os homens falam assim, para justificar um erro: o que eu não tenho dentro de casa, eu procuro lá fora. Quem que não conhece uma frase dessa? Então, essa senhora, na sabedoria dela, ela falou justamente isso. Por outro lado, a gente fica encantado quando vê um casalzinho de idoso andando na rua ainda de mãos dadas. É coisa que tem que mexer com o nosso eu mesmo. Tá? Então a lição aqui que Abraão está dando é que ele não se separou de Deus. Isso é uma coisa. A outra coisa de extrema importância que podemos falar é: enquanto Noé, ele aceitou a salvação de Deus, enquanto ele pregou às pessoas e as pessoas não quiseram, ele deu sequência. Abraão foi diferente. Abraão falou para Deus: você vai destruir o ímpio com o justo? A ideia que ele está colocando aqui, ele está lutando pelas pessoas, ele está lutando pela humanidade.
E aqui você tem que entender que, por simbologia, ele está querendo dizer o mundo criado por Deus. Você vai ter quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E se você pensar, vamos agir Deus somente com aquele que demonstra intenção de ter você para perto, aí seria fazer acepção de pessoas. E Deus declara como todo, pela palavra dele, que ele não abandona nenhum soldado, ele não abandona ninguém. E a gente precisa entender que nesse mundo todo, não interessa se é o bêbado, se é o drogado, se é o bandido, se é isso ou se é aquilo, todos têm uma parte conectada com Deus. Se eles não se atentarem a essa parte espiritual, de sua espiritualidade, eles vão pagar o preço, porque todos pagarão o preço. Mas o que é importante a gente manter aqui, é que nós somos educados durante muito tempo de fazer separação. Nós somos educados a abandonar pessoas. Nós somos educados, nessa semana 2 pessoas falaram comigo no mesmo assunto, uma sem saber da outra, e o tema pode-se dizer que é a mesma coisa. Então, uma diz mais ou menos assim, não vou falar o que dizendo, eu perdi tempo da minha vida e prejudiquei muito a minha casa por causa do conhecimento da igreja, que me dizia, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu estraguei meus filhos. E hoje, o que esses filhos podem ter contra mim é raiva. Raiva de mim e raiva de Deus. Uma outra pessoa dentro dessa mesma linha fala, hoje eu estou lutando por causa de um conhecimento que me escravizou lá atrás, que fez eu entender que uma coisa não podia, sendo que podia. Machucou a minha vida. Hoje eu estou tendo que recomeçar, reaprender uma situação. E é difícil. É a mesma coisa que uma pessoa está dizendo, só que é uma diferença de idade muito grande entre uma pessoa e outra. É uma diferença em torno de 30 anos, ou seja, se uma tem 30, o outro tem 60. Se um tem 60, o outro, entendeu? Uma diferença aí de metade. É de 50 para 100, de 100 para 200. De 15 para 30, de 30 para 60, de 40 para 80. Metade não, é inteiro, né? São essas questões. Agora, para você aprender hoje que as pessoas merecem Deus e que outras pessoas que você vê que falam de conhecimento de Deus, durante muitos anos foi colocado para a gente que só é de Deus quem está dentro da igreja. E a gente tem mania de sair na rua e fazendo distinção entre pessoas, não valorizando pessoas. Nós vimos essa separação dentro do próprio movimento evangélico. Quem não lembra as brigas entre o Universal e o Renascer em Cristo? Um dizendo que tem o cair no Espírito Santo, o outro dizendo que não. A igreja avivada, a igreja tradicional. Quem é avivado falava que estava vivo, que o tradicional estava morto. Ué, mas todos não falavam de Deus? E tinham que rebolar para entender a palavra do apóstolo Paulo, quando falava, porventura Deus está separado? Por acaso é segmento de Paulo, segmento de Pedro? É a mesma coisa que tem acontecido no mundo inteiro. Abraão não tinha esse problema. Ele olhava tudo conectado a Deus, porque tudo era Deus, tudo vinha de Deus e tudo iria retornar para Deus. Se tudo retorna para Deus, ele procurava fazer com que até aquilo que é ruim pudesse ter oportunidade
para corrigir e voltar-se para Deus. Agora, se a pessoa não quiser, aí é uma escolha pessoal dela, é livre-arbítrio. Mas você ditar normas dizendo, olha, não vá na casa da sua mãe não, porque a sua mãe é espírita. Vocês conheceram uma pessoa que frequentou aqui uma época, que disse assim, eu não vou na casa da minha mãe, porque a minha mãe, ela é espírita, e toda vez que eu vou lá, eu volto para casa, eu fico oprimido, eu tenho que dormir, Gente, isso é um absurdo. Quer dizer que a luz vai perder para as trevas? É isso que a igreja ensinou. A igreja é medrosa, tem medo do diabo. Cansei de ver gente que foi endemoniado numa igreja e tiveram que chamar um pastor de uma outra igreja para poder tirar o famoso capeta de lá. Porque um diz que tem oração forte, o outro diz que se tem a forte, tem a fraca e tem a normal. Então o povo fazendo sempre separação. Igreja dizendo que essa é certa, a outra é certa, a outra não é, a outra é aquilo. Dentro do judaísmo, mesma coisa. É o ortodoxo que vai falar que ele está certo. O progressista vão dizer que ele alterou Torá. E vai por aí, é tudo uma confusão só. Mas tudo isso que existe vem do conhecimento de Abraão. Eles se esqueceram do conhecimento de Abraão. Está aqui um exemplo. Todo ano a Torá fala desse pedaço. O evangélico pode não ler isso todo ano. O Islã pode não ver isso todo ano. Mas o judeu vê isso todo ano. Será que vê? Então, continuam com as mesmas práticas? Tudo vem de Deus. E tudo tem que ter oportunidade para reparar o erro e voltar para Deus. Toda pessoa pode errar. E toda pessoa pode corrigir o seu erro. Só que falam tanto que uma grande massa de pessoa, ela sofre. Porque ela foi ensinada. Foi ensinada dessa forma. E a falta de perdão? Fulana disse uma vez para mim, eu tenho que perdoar minha tia, que cuidou de mim desde 11 anos de idade, mas só desfez de mim, só bateu em mim, só isso, acabou com a minha vida. Eu tenho que perdoar essa pessoa? Não perdoo de jeito nenhum, ela tem que sofrer. Um monte de gente pensa assim. Um dia eu saí lá da aula que eu estudava ali na PUC, no centro de Campinas, e ali no centro de Campinas tinha uma livraria, muito famosa. E aí, algo dentro de mim falou assim, vai lá na livraria agora. Eu peguei e fui. Quando cheguei na porta, não sei se vocês lembram de lá, era uma loja compridona assim, e lá na frente fazia um L, né? E aí, aquela voz dentro de mim falava, agora vai lá no fundo. E eu fui andando. Chegou lá no fundo, só tinha uma mulher, vou chamar de caixa aquilo ali, e uma mulher do lado de fora conversando com ela. E aquela voz, que a gente sabe que é Deus, falou assim, se aproxima daquela mulher, a que estava do lado de fora. E eu fiquei perto. A mulher que estava do lado de dentro me conhecia, que ela era a gerente lá da loja. E aí as duas estavam conversando e estavam falando sobre perdão. Aí a gerente, quando olhou para mim, olhou para a mulher e falou assim, conversa com ele aí, ele entende dessas coisas. Vocês conheceram depois essa mulher porque ela congregou com a gente um período de tempo. A dona Sebastiana conheceu, minha mãe conheceu, agora vocês já vieram depois, se vocês não conheceram. E a tônica daquela pessoa era assim, ela não queria se perdoar, ela não achava justo,
Porque ela tinha cometido um erro e ela achava que simplesmente falar para Deus, olha, eu aceito teu perdão e eu me perdoo, ela achava que isso era muito empobrecido, que ela precisava pagar e tinha que pagar com sofrimento. É isso. Isso é muito claro dentro de coisas que são chamadas religiosas, de igreja, coisas assim, fica muito claro isso. Mas para as pessoas comuns, normais, que não conhecem uma linguagem religiosa de igreja, essas coisas todas, mas elas têm um comportamento o mesmo, só que é chamado um comportamento emocional. E elas estão, lembra que eu falei daqueles sonhos que mostram verdades, só que a pessoa não sabe o que é? Então tem muitas coisas, ordem que vem de dentro dela, que projeta acontecimentos aqui futuros, mas um futuro que vai ser mais agora como presente. Então ela faz escolha só para ela sofrer. Muitas coisas que você faz e você quebra a cara e você sofre, é o teu eu lá dentro que está escolhendo, como que agilizando aqui, juntando isso, juntando aquilo para dar aquela mistura que você vai passar ali e você vai se ferrar, porque você precisa sofrer. Isso é uma parte do teu que faz isso. Você pode falar assim, mas não acredito nisso de jeito nenhum. Não é? Por isso que você continua sofrendo e vai continuar sofrendo, se você não entender essas coisas. Deus traz conhecimento para libertar um povo. Esse texto é famoso, sabe onde está escrito? Num texto famoso, de um profeta famoso. A gente citou aqui, farei eu alguma coisa sem antes avisar ao meu servo? Mas também está escrito para um profeta: o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Também há um outro texto famoso: eu fiz a ferida, eu a sararei. É Deus agindo. Só que o povo tem que se ajudar, tem que adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento é saber que não é só aquilo que você vê diante do espelho que é a tua vida. Ao contrário, a tua alma, ela é muito grande e ela é formada na grande maioria daquilo que você não consegue enxergar com os teus olhos. E Deus traz essa função de Abraão para a gente compreender que a gente tem que olhar e não ter esse olhar de vingança, de ódio, de raiva, e achar que todo mundo merece ir para o inferno, que é isso, que é aquilo. É entender que tudo vem de Deus, inclusive as coisas ruins. Mas se tudo vem de Deus, até aquilo que é ruim é bom, porque tem um significado. E se você começar a compreender determinadas coisas, as coisas que você chama de ruins em você, você vai perceber que você vai caminhar por dentro dessas coisas e vai conseguir transformar tudo isso em coisas boas, porque é para o teu bem. Tá bom? Podemos parar aqui. Comece a não abandonando pessoas. Aqui volta aquela palavra que Deus falou, o estar de mãos dadas. Não sei se vocês já esqueceram, mas não pode esquecer uma palavra desse tipo. Ele deu uma aula aquele dia. Mostrou desde pequenininho o que é estar de mãos dadas e foi mostrando que a gente aprendeu uma lição de mãos dadas que está ligado por trás uma espiritualidade disso, que ele mostrou e foi falar por que os namorados, os velhos, todo mundo usa andar de mãos dadas, que tem uma relação com ele, estar de mãos dadas. E a gente não precisa ver para entender que estamos de mãos dadas. A gente tem que confiar.
Mas quando acontece alguma coisa ruim com alguém, qual é a primeira frase que ela fala? É uma frase de separação. Ela olha para o alto, como Deus está muito longe, ó, já está separado. Deus, gritando, né? Deus, por que comigo? Ou seja, o eu aqui e o Deus muito distante. Abraão nunca fez isso. Ele sempre estava, é como que falando baixo. Porque Deus está perto. Você não precisa gritar, Ele não está longe. Mas as pessoas entendem Deus, mesmo dentro das diversas religiosidades que tem por aí, entende Deus separados. Se eu estou ligado nele, como é que eu posso estar separado dele? Eu estou separado dele por causa das minhas escolhas e atitudes que são más, mas eu continuo ligado nele. Se eu me atentar e quiser voltar, o caminho já está ligado comigo. Eu não preciso voltar para um caminho. Eu preciso simplesmente pegar aquele caminho que está ligado comigo e voltar a andar nele. É a lição que nós temos com Abraão. Podemos encerrar aqui.